Até quem sabe a voz do dono gostava do dono. Para mim, senhores, essa música do Chico Buarque, essa música sim é a mais lídima, mais verdadeira aula de direitos autorais. Então eu começo a conversa com voz do dono e o dono da voz. Toca, Raul. Essa é a tônica, né, dos direitos autorais. O drama narrado pelo Chico nessa música data de 1981, quando do vinil, do álbum, não sei se todos se recordam dessa fase, Almanac. Então ele teve uma briga triste por conta de renovação de contrato e foi para outra gravadora. Aí tem um problema, a multa rescisória, quem resolve, etc. Então, desde a época dos meios físicos, do cassete, do vinil e assim sucessivamente, esse drama se reconstrói a cada dia. E hoje, na era digitalizada, com alguns agravantes, arquivos baixados gratuitamente, tais downloads, né, o acesso de obras que nós conseguimos na rede mundial de computadores, a proliferação e o nosso melhor amigo, né, o Google e o YouTube, que nós encontramos vídeos de tudo que a gente precisa, e assim sucessivamente. Então, contextualizando o ontem, os anos 80, e o hoje, a finalidade, naquele contexto, no contexto atual, de toda a legislação nacional e internacional, no contexto do direito do autor, é prestigiar a criatividade. Essas palavras não são minhas, essa é uma concepção internacional da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, que é uma das agências da ONU que sempre disciplinou a questão da propriedade intelectual. Isso até os anos 90. Com a criação da Organização Mundial do Comércio, toda a temática de propriedade intelectual, incluindo os direitos autorais, hoje são disciplinadas com um aspecto essencialmente econômico, então pela Organização Mundial do Comércio. O que caracteriza não apenas a propriedade, mas também o direito autoral, de um modo geral, é a figura monopolista. Então, toda vez que alguém se apropria com reconhecimento jurídico de alguma coisa, nessa relação nós temos duas grandes vertentes. A primeira vertente é a vertente da exclusividade. E a segunda vertente é que hoje choca o mundo e faz todo mundo parar para pensar, não só em direitos autorais, mas em propriedade intelectual de um modo geral, é a exclusão. Então, poucos são donos e muitos têm a voz. E essas vozes todas, elas normalmente, para terem a veiculação do seu tom, do seu dizer, tem que alienar a ideia fixada em qualquer meio, ou para a gravadora, ou para o laboratório, que pode ser nacional, que pode ser transnacional, dependendo da figura da propriedade intelectual que a gente faz referência. Então, no nosso caso, para que a proteção no campo dos direitos autorais seja possível, é preciso a fixação. Então, o que é a fixação? O poema imaginado, concebido, a música que supostamente eu tenho uma inspiração e possa vir a compor, se ela não estiver fixada em partituras, se não tiver numa folha de papel como o roteiro do meu texto, não estamos no campo do direito autoral. Então, a primeira formalidade é o meio. E o meio, essencialmente, ele passa pela tangibilidade, pelo físico. É o livro, é o caderno, é o CD. E os suportes hoje, eles são intangíveis, eles são magnéticos, eles são virtuais. E são essas mesmas normas que vão disciplinar meios distintos. A nossa lei, ela vem dos anos 90. Todas as leis de propriedade intelectual, ela vem desde os anos 90.
E no campo dos direitos autorais, o direito do autor, ele independe do registro. Ou seja, se eu provar e se eu afirmar que o que está aqui escrito é da minha autoria, se alguém se insurgir com relação ao texto, é que deve fazer prova no sentido contrário. Se, por outro lado, eu quiser o reconhecimento estatal dos dizeres nessa folha, ou de alguma das possibilidades que a Lei de Direitos Autorais nos permite, aí nós temos que recorrer à Fundação Biblioteca Nacional, que é vinculada ao Ministério da Cultura, preencher os formulários, aguardar, fazer o depósito legal da obra e ter um título. Esse título é o título da propriedade e é um título meramente declaratório. Então vamos supor que teve esse movimento ou não houve o movimento no sentido do reconhecimento oficial, do reconhecimento estatal. Prazo de duração. As coisas, elas são fungíveis. As coisas, mesmo as físicas, os bens imóveis, as coisas materiais, de um modo geral, elas são fungíveis. Elas perecem, elas se danificam ao longo do tempo. Então, qual que é o prazo, né, de duração no campo dos direitos autorais? Está todo mundo sentado, felizmente. Então, o prazo de duração dos direitos autorais, senhores, é de 70 anos contados a partir do dia 1º de janeiro do ano subsequente ao da morte do autor. Então, o autor está vivo, ele está no âmbito dos seus direitos autorais, depois que ele faleceu. Se ele faleceu no meio do ano, tem que esperar o ano terminar, virar, chegar o ano novo, para a partir do dia 1º de janeiro do ano seguinte contar o prazo. Na legislação brasileira é assim. E a legislação brasileira, que é toda forjada para o meio físico, para o meio tangível, para a cultura e para a tecnologia que nós tínhamos na época, ela fixa em 70 anos. Na Convenção de Berna, por exemplo, que é o primeiro documento oficial internacional no campo de direitos autorais, que vigora até hoje, que o Brasil é Estado parte, que o Brasil é signatário, são 50 anos. É um prazo significativo, considerável, mas ali viu 70. Né? No TRIPS, no Tratado referente à propriedade intelectual da Organização Mundial do Comércio, que o Brasil também é Estado parte, da mesma forma que a previsão da Convenção de Berna sobre direitos autorais. Então, no Brasil, a lei que disciplina a matéria é a Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Essa lei, ela tem a seguinte parte dispositiva. Então, ela conta o que ela veio fazer no mundo jurídico. O que ela veio fazer no mundo jurídico? Ela veio alterar, atualizar e consolidar a legislação sobre direitos autorais e vai dar outras providências. Toda lei sempre normatiza alguma coisa e dá outras providências para não tentar passar ao largo de nada, né? Como se fosse possível. Então, nós temos a perspectiva dos direitos autorais e nós temos os direitos conexos aos direitos autorais. O que são os direitos conexos? Os direitos conexos não estão aqui na pauta do nosso café, mas os direitos conexos são justamente os direitos fonográficos, os direitos de reprodução com relação à fonografia, com relação às produções musicais, CDs, DVDs e assim sucessivamente. E outro direito conexo é o direito de empresas de radiodifusão. Nossa, que essa coisa, direito de reprodução de empresa de radiodifusão. Sábado, de noite, nesse horário, quando raramente eu saio de casa, tem jogo. A gente vê nos bares as televisões grandes, enormes, com Sky, passando o jogo, todo mundo ali tomando cerveja, etc. Aquele direito é para uso doméstico, não é para uso público, como está sendo realizado.
Aí vem meu marido que adora futebol. Poxa, mas esse jogo, ele foi transmitido por uma determinada emissora, a outra emissora não pode nem mostrar o gol? Não. Por quê? Porque tem contrato. Tem um contrato de exclusividade com essa coisa que a gente nem sempre fica antenado, que atende pelo nome de radiodifusão. E no Brasil nós vamos sediar eventos importantíssimos. Toda a mídia, todo meio de radiodifusão está à caça dos melhores contratos e da exclusividade. Então, exclusividade para corrida de Fórmula 1, exclusividade para jogo de futebol e assim sucessivamente. Então, a última afirmação que eu fiz é de 70 anos. É muito tempo, data velha, todo respeito, prosseguir 70 anos. Nem meu filho, que é meu herdeiro, né, vai dar conta, né, de usufruir dos meus parcos direitos autorais por esse período todo. E no contexto, outro aspecto que a gente tem que chamar atenção é o que equivocadamente, às vezes, é a terminologia, né, direitos autorais e direitos do autor. Então, os direitos autorais, eles implicam sempre que ocorre alienação da obra. E os direitos do autor é o direito efetivamente que permeia a relação entre o autor e a sua produção, o autor e a sua obra. No contexto dos direitos autorais e no contexto dos direitos do autor, é importante também a gente fixar duas grandes vertentes dos direitos que o autor tem. Então, o autor ele tem direitos morais. Quais são os direitos morais do autor? Direito à paternidade, por exemplo. Determinados bordões. Van Gogh, por exemplo, morreu na maior pobreza, não tinha dinheiro para comprar tinta, não tinha condições efetivas de realizar sua arte, mas se nós vermos uma tela do Van Gogh, a gente reconhece. Uma tela da Tarsila, do Amaral, por exemplo, a gente reconhece. Uma música também, a gente reconhece. Então, o direito à paternidade é o direito do autor ser reconhecido como tal. E os direitos patrimoniais, que aí começam os grandes entraves, os grandes lobbies, os grandes interesses econômicos que vão permear essa questão que no início era tão poética, né, tão bonita com relação à criatividade. Então, o pagamento dos royalties. Então, se o autor ele quer publicar por uma editora, no caso do Chico, estava brigando com um selo, queria ir para outro, descontou a raiva dele nessa linda música, e recebe quanto? Contratualmente 10%. Então, contratualmente 10% sobre as vendas. Ou recebe em obra, recebe em livro. No nosso caso, no dia que o Daniel foi na minha sala me convidar, a gente conversou um pouquinho sobre essa questão, eu citei um exemplo para ele. 2 obras minhas foram publicadas por uma grande editora. A primeira está na 2ª edição, a segunda está na 1ª edição. Uma obra recente que eu organizei, tivemos, né, sorrir para não ficar chato, um pequeno probleminha igual do Chico com a editora, e aí nós resolvemos publicar em um instituto, no Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual, um e-book. Em 3 dias, senhores, o download, o acesso foi maior do que as edições juntas da minha obra nesses anos todos. Então, o que importa para o autor é a divulgação das ideias, é o fluxo do conhecimento, é a cultura digital que hoje, no meu modo de ver, tem que ser fomentada. E se nós voltarmos rapidamente à finalidade dos direitos autorais,
pagamento de royalties na razão de 10%. Aí eu pergunto para os senhores, a editora, a produtora fonográfica fica com os 90%, a gente fica com 10%. Se e quando a obra for vendida exemplar a exemplar. Então, como a gente não é Paulo Coelho, vai recebendo os royalties em conta gota. Aí eu pergunto, incentiva a criatividade? A minha não, ao contrário, me desestimula. Porque você tem que discutir, né, com a editora, tem que fazer contrato e etc. Outro aspecto, essa é a grande piada tributária. Papel, livro, editora, tem imunidade constitucional. O autor não tem. O autor declara imposto de renda. É conta-gota? É conta-gota. Mas ele tem que declarar, porque o que ele recebeu a título de direitos autorais não foi devidamente descontado do imposto de renda. Outro detalhe interessante que eu gostaria de mencionar para todos aqui, durante a vigência, os tais 70 anos depois que o autor morrer, toda e qualquer utilização da obra depende de autorização expressa do autor ou dos seus herdeiros. Então, se o autor está vivo, é ele mesmo que tem que autorizar. Se ele não está vivo, são os herdeiros. Aí vem outros problemas, senhores, no campo dos direitos autorais. Se não houver a expressa autorização, ocorre aquilo que o direito dá o nome de contrafação. Nunca escutamos essa palavra, nunca mesmo. Mas nós conhecemos a palavra pirataria. Então, no campo dos direitos autorais, a pirataria é o chique do direito, que é a contrafação. E aí implica naquilo que recebe o nome da essência dos direitos autorais. Copyright, direito de cópia. Bom, se eu pegar uma obra de um autor que para o direito é muito importante, que eu comprei, deixar numa copiadora para que meus alunos vão lá tirar xerox, fere os direitos autorais. Contrafação. Se, outros procedimentos com relação à imagem, etc., se os créditos ou a autorização do autor não constar, fere os direitos autorais. O maestro Rogério, que era o regente do coral da UFV, aposentou, antes de eu sair para fazer estudo de pós-graduação, ele veio falar comigo. Ele tinha um trabalho maravilhoso sobre arranjo de bandas mineiras. Posso reconhecer os direitos autorais dos arranjos? Sim, pode. A obra só vai poder ser utilizada quando ela cair em domínio público, quando esses 70 anos depois da morte do autor se extinguirem. Bom, então se eu deixar um livro na copiadora, não pode. Se um CD que o Daniel me emprestar, eu gravar no meu computador e escutar numa festa, pirataria, contrafação, tem que pagar ECAD, tem que pedir autorização para o autor. Então se é pirataria, se é contrafação, é crime? Sim, o Código Penal foi rigorosamente modificado no ano de 2003, penas que vão até 4 anos de prisão e multa. A grande pergunta, senhores, eu falei que eu gosto de fazer perguntas e responder às vezes não é uma tarefa muito fácil. Então quer dizer que somos todos criminosos? Sim, com certeza. Me recordo do primeiro convite, indicação poderosíssima da professora Daniela para participar do evento de cultura digital. Fomos lá no Cineclube Carcará, porque a UFV não tinha espaço para a gente, porque era um evento alternativo. O Felipe falava, então aqui, Cineclube, execução de filme. É problema? É problema. Código Penal, né? Então essa
pergunto eu, já que todo mundo está fazendo, né, cara de exclamação, é a solução? Meu modo de ver, não. Quantos e quantos crimes, quando a gente tem paciência de ver televisão, monstruosidades, atrocidades, a mídia adora, né, explorar esse lado mal do ser humano, quem matou quem, por quê, júri, uma semana inteira de júri, e assim sucessivamente. Adianta criminalizar? Não. Porque se criminalizar, como criminalizou, aumentou a pena, tem que fiscalizar. Porque senão o direito não está sendo eficiente, o direito não está tendo eficácia social. Mas o direito, nesse molde, ele está atendendo aos anseios da sociedade? Não. Quando a gente vê os cartazes que o Feliciano não me representa, significa o quê? Que nós entendemos que ele não tem legitimidade para representar os nossos interesses. No entanto, do ponto de vista formal da democracia brasileira, ele foi eleito. Está lá. Então, a grande questão, e por isso que eu fico feliz de estar aqui nessa noite de sábado, é justamente chamar a atenção dos senhores para esse aspecto. Não adianta criminalizar. Porque se criminalizar é fácil. Vai mudar a realidade? Não. Nós vamos continuar vendo, né, apreensões da Polícia Federal, bolsas falsificadas que vieram diretamente da China, né, direitos de autor, direitos de propriedade intelectual e moda. Ninguém estuda isso. É objeto de proteção. A briga milionária do Christian Louboutin, das solas dos saltos vermelhos, com a Carmen Stephen, que colocou saltos coloridos, questão atualíssima de direitos autorais. Então, a minha pergunta, adianta criminalizar? Na minha modesta opinião, tomando cafezinho aqui com os senhores, não. O que fazer então? O que fazer? Se nós queremos ter acesso, e se por outro lado, a lei, ela nos impede também de outro grande direito constitucional que nós temos, que é o direito ao acesso à cultura, que é o direito ao acesso à informação, que é o direito ao acesso à nossa informação. Então, o que fazer? O que hoje vem como posição alternativa com relação à constante superação de tecnologia, que é o que nós temos hoje. Se por um lado ninguém lembra do vinil do Chico, provavelmente os filhos dos senhores não vão lembrar do YouTube. Vai ter uma coisa muito melhor, muito diferente. Então, o que fazer? A tendência é o fair use, que é o direito de uso, que é o direito de uso justo. O direito de uso justo, ele respeita os créditos, ele respeita que se reconheça a autoria, ele respeita que num evento como esse, nós utilizamos num suporte digital que o Raoni arrumou para a gente, a música do Chico. Quem não conhecia, o que eu duvido, teve a oportunidade de conhecer. Então, esse uso compartilhado, ele prestigia, no meu modo de ver, os direitos do autor e, ao mesmo tempo, ele não impede, ao contrário, ele fomenta o fluxo do conhecimento, o acesso ao conhecimento e o acesso à informação. Se a nossa lei dos anos 90 ela é toda engessada para o meio físico, para os padrões tecnológicos que nós tínhamos nos anos 90, se nós temos outra realidade digital, né, de estabelecimento de relações no campo intersubjetivo e etc., ela também impede, por exemplo, as questões referentes aos grandes embates que nós temos, os laços de ternura, aqueles laços de amor
dos herdeiros do autor que não se suportam. Então, enquanto eles ficam se digladiando judicialmente, quem fica com o quê? Quem administra o quê? Todos nós ficamos à mercê de não termos novas edições de obras poéticas, de obras científicas, de obras literárias. Por outro lado, o próprio Ministério da Cultura, que vem essa tradição desde a época que o Gilberto Gil, nosso querido músico, foi ministro, está disponibilizando o domínio público. Então, agora a gente tem uma página oficial de música, por exemplo, para domínio público. Então, a iniciativa, senhores, vem, como eu disse, desde a época do ministro Gilberto Gil, que, na minha opinião, fez um excelente trabalho com relação à modificação da Lei 9.610.